Olá pessoal, vamos começar a falar de máquina de Turing. Vamos começar uma parte interessante da nossa disciplina. Vamos estudar a máquina de Turing. Até agora no nosso desenvolvimento da teoria da computação, apresentou diversos modelos e dispositivos de computação. A gente viu o autômato finito, a gente viu também autômato com pilha. E esses modelos são bons para dispositivos que possuem memória ilimitada, né? E que é utilizável apenas na maioria de maneira que o último que entra e o último sai, né? Principalmente no autômato com pilha. E a gente mostrou também que algumas tarefas muito simples estão além da capacidade desses autômatos, né? A gente viu que existem linguagens não regulares, né? E a gente avançou para autômato com pilha, mas também existem linguagens que não são livres de contexto, né? Que nem mesmo os autômatos com pilhas resolvem. E então, o autômato com pilha e o autômato finito são restritos, né? Para servir de um modelo de computação de propósito geral. Mas para salvar a gente vai começar a estudar uma máquina poderosa. Uma máquina de Turing é um modelo muito mais poderoso, proposto pelo Alan Turing, né, em 1996. Né? Acho que acredito que todo mundo já ouviu falar do Turing. Né? Ele propôs esse modelo poderoso. Parece um autômato finito, mas tem uma memória ilimitada e restrita. E é um modelo mais acurado de computador de propósito geral. Né? Então essa máquina aqui vai fazer tudo que um computador moderno, né, pode fazer. Um computador real pode fazer. E o interessante é que mesmo uma máquina de Turing, né, sendo uma máquina de propósito geral, essa máquina ela não pode resolver certos problemas. Então esse problema, na verdade a gente vai ver que esses problemas estão além do limite teórico da computação. Então lembrando aqui, a gente viu autômatos finitos, né, que era basicamente a gente tinha um controle. A gente tinha uma função de transição delta aqui e tinha um controlador em cima dessa função de transição, né? E tinha um controle aqui, um controle finito. E aqui são os estados, né? Seria basicamente os estados. Os estados e a função de transição delta. E eu tinha uma entrada, que essa aqui é a minha entrada, né? Poderia ser uma string binária aqui, por exemplo, com o alfabeto 0, 1, né? Deixa eu melhorar aqui, né? Para o alfabeto 0, 1. Só porque veja que a memória aqui é finita, né? Só o controle finito, né? O controle aqui está basicamente nos estados, né? Então, eu tenho entrada e eu consumo cada entrada a partir dos estados. E a gente estendeu esse modelo aqui, para um modelo onde a gente tinha uma pilha. Né? Essa aqui é a nossa pilha. A gente tinha uma pilha e a gente viu que a gente conseguia fazer coisas onde a gente podia, né, primeiro entrar, a última sair. E a gente viu que conseguia computar máquinas
linguagem livre de contexto, né? Só porque o esquema da máquina de Turing, né? O esquema aqui da máquina de Turing é um pouco parecido com o autômato finito, só porque a gente vai ter, né, aí no caso aqui a gente não vai ter uma entrada, seria como, deixa eu escrever uma forma melhor disso, é como se a gente tivesse uma fita, a entrada vai estar numa fita, né, vai ter uma fita aqui, e eu vou ter um cabeçote que vai ler entradas dessa fita, né? Então eu posso ter uma string aqui, e aqui esse cabeçote ele vai poder ler, só porque esse cabeçote vai ter um poder a mais que ele também vai poder escrever, né? Então eu tenho aqui a minha fita e aqui é o meu cabeçote. E nessa fita aqui, né, uma coisa bem importante que eu posso ler e escrever nessa fita. Isso que vai fazer muita diferença. Vou poder ler e escrever nessa fita. E essa fita também, ela vai poder, eu vou poder movimentar para a direita ou para a esquerda na fita. Então esse cabeçote, né, no caso a fita, ela pode movimentar para a esquerda ou para a direita. Então eu posso escrever alguma coisa, uma posição, mexer o cabeçote para a esquerda e escrever outra coisa, né? Então eu tenho poder de escrita na minha fita. Então o que é importante aqui é que a máquina de Turing ela pode tanto escrever sobre a fita, quanto ler a partir dela. E a cabeça de leitura, né, a cabeça de leitura escrita, ela pode mover tanto para a esquerda quanto para a direita, né? Eu falei que a fita move, mas na verdade assim, na abstração aqui, quem vai mover é o cabeçote, né? Vai mover para a direita ou para a esquerda. E a fita é infinita, né? E a gente sabe que essa questão de infinito é mais uma parte teórica, né? No sentido de que a gente não determina limite, né? Não necessariamente é infinito, né? A gente não tem uma memória infinita, mas teoricamente não tem limite, né? E eu vou ter outra coisa importante aqui, que eu vou ter estados especiais da minha máquina de Turing. Eu vou ter um estado de aceita e um estado de rejeita. E a gente vai ver também que essa máquina aqui, ela pode entrar em loop, né? Ela pode ficar mexendo aqui para sempre e em nenhum momento chegar no estado de aceita ou rejeita. Tá, vamos ver formalmente como a gente pode definir uma máquina de Turing. Vamos dar uma definição formal para isso. Então aqui uma máquina de Turing né, uma máquina de Turing. Aí no caso vai ser uma setiupla do tipo Q, sigma, gama, delta, Q0 aqui.
Além disso, vou ter um estado de aceitação e um estado de rejeito. E aqui, né, eu sei que o que sigma, gama são conjuntos, né? São conjuntos aqui, são conjuntos finitos. Então, eu sei que o que é o conjunto de estados? Conjunto de estados é o sigma alfabeto de entrada. Alfabeto de entrada. O gama. Esse conjunto do gama aqui é o alfabeto da fita. Eu tenho um alfabeto só para minha fita. Então veja só, eu vou ter o meu alfabeto de entrada, que normalmente, né, é o sigma, né? O alfabeto de entrada, por exemplo, pode ser o conjunto de string 0, 1. Só porque eu posso ter um alfabeto de coisas que eu posso escrever na fita. A gente vai ver que vai ter um caráter bastante peculiar, que é esse aqui, que normalmente significa um espaço vazio. Eu posso escrever um espaço vazio. É diferente da string vazia, porque string vazia seria a abstenção de string, né? Aqui não, aqui seria como um espaço, seria como um espaço vazio, né? Um string representando um espaço. E, né, esse alfabeto aqui, ele pode conter esse símbolo especial e tem também o alfabeto. Então a gente vai ver que o gama, desculpe, o sigma, ele vai estar contido no gama, né? Então tô falando que o alfabeto de entrada vai estar contido no alfabeto da fita. O quarto aqui é meu delta. E o delta aqui é a minha função de transição. E a transição vai ser da seguinte forma. Nas transições eu terei o conjunto de estados pelo o alfabeto da fita. Isso vai me levar para o conjunto de estados, para o alfabeto da fita. E também eu vou ter aqui um direcionamento do cabeçote, que pode ir para a esquerda ou para a direita. Então essa aqui é a função de transição. A gente pode interpretar isso aqui muito bem né? Por exemplo, eu estou no estado Q1 e eu quero transitar para o estado Q2. Então aqui, por exemplo, eu posso ler... Vamos fazer para string binária, né? Tem um string binário, eu posso ler 0 da minha string binária. E aqui eu posso escrever 1 na minha fita e mover para a direita. Então, eu posso estar no estado Q1, né? Posso ter uma fita assim. Deixa eu colocar desse lado aqui. Posso ter uma fita assim, eu posso ter 1, 0, 1. E suponho que eu estou no estado Q1 aqui. O cabeçote está nessa posição para o estado Q1. Aí que está falando, ele vai ler 0. Ele vai reescrever 1 na fita e mover para a direita o cabeçote. Mover para a direita.
e ir para o estado Q2. Então, basicamente, para essa transição, então a gente teria um estado que a gente está atualmente. Então seria o delta aqui do estado que a gente está. Então aqui eu estou no estado Q1 com o alfabeto da fita, no caso, no estado Q1 eu estou em cima do cabeçote. A fita está com o caráter 0 e ele vai transitar para o estado Q2. Ele vai escrever 1 na fita e mover para a direita. Então eu tenho o estado, o que ele vai escrever na fita e qual a posição que ele vai mover o cabeçote, para a esquerda ou para a direita. Continuando sobre as nossas definições de máquina de Turing, uma definição importante é que quando a gente inicia uma máquina de Turing, sobre a entrada, 3 resultados são possíveis. Então a máquina ela pode aceitar. Então eu inicio a máquina e ela pode chegar no estado aceitar, que tem o estado Q aceitar. A máquina ela pode rejeitar. Então ela pode rejeitar aquela entrada. Ou a máquina pode entrar em loop. Entrar em loop é um termo onde fala que a máquina, ela não aceita, não rejeita. Lembrando que nessa máquina existe um estado para aceitar e um estado para rejeitar, e esses estados não são iguais, esses estados são diferentes. Só porque a máquina não pode entrar em nenhum desses estados, ela pode continuar rodando, e no caso ela vai estar num loop. Ela, em nenhum momento ela vai aceitar ou rejeitar, no caso a máquina travou. A gente fala que uma máquina que, na verdade, uma linguagem, A gente chama uma linguagem de Turing reconhecível, no caso aqui uma linguagem é Turing reconhecível. Uma linguagem é Turing reconhecível se alguma máquina de Turing reconhece a linguagem. Então, a máquina vai reconhecer se a linguagem sempre chega no estado de aceitação. Então, aquela linguagem que a máquina aceita, que a máquina reconhece. No caso, se eu tenho uma máquina M, uma linguagem que reconhece, uma linguagem LM é uma linguagem reconhecida pela máquina M, pela máquina de Turing M. Então, é a linguagem que entra no estado de aceitação. Agora, o interessante é que a gente construir máquinas que, de certo modo, entrem nesses dois estados aqui. Então, o mais crítico é entrar em loop. Então, ela pode entrar em loop, quer dizer que a máquina ela não para. E entrar em loop pode acarretar qualquer comportamento, simples ou complexo, que nunca leva a esses estados de parada, aceitação ou rejeição. Então a máquina de Turing pode falhar em aceitar a entrada, passando para o estado rejeitar, e rejeitando a entrada em loop. Então ela pode passar para o estado de rejeitação e rejeitar a entrada entrando no loop. Às vezes distinguir uma máquina que está em loop de uma máquina que está meramente levando um tempo, está demorando, é difícil. Por essa razão, a gente prefere máquinas de Turing que param sobre todas as entradas. A gente não está querendo máquina que entre em loop.
Essas máquinas que não entram em looping são chamadas decisores. Né? Então, a gente vai chamar uma linguagem Turing decidível, né? Uma linguagem vai ser Turing decidível. Ou simplesmente decidível se alguma máquina de Turing a decide, né? Então, uma máquina que entra no estado aceitar ou rejeitar. Então, eu vou falar com a máquina Turing reconhecível, se entra no estado de aceita, né? Na verdade, eu vou falar com a linguagem, né? Não confundo, eu falei máquina, mas o certo é linguagem, né? Não faz sentido. Eu dou uma linguagem, eu quero saber se essa máquina reconhece. Se ela reconhecer, vou falar que essa linguagem é Turing reconhecível. Agora, eu posso dar uma linguagem, a máquina ela pode entrar em algum estado possível de aceitação ou rejeição. Aí, no caso, essa linguagem é Turing decidível. Olá pessoal, então vamos ver um exemplo de uma máquina de Turing. Né, o que segue é uma descrição formal. Né, então aqui eu tenho o diagrama. Né, eu tenho um diagrama. E eu posso fazer uma descrição formal aqui. Vou chamar esse diagrama de estado da máquina de Turing, eu vou chamar ele de M1. Vou chamar ele de M1. Vou chamar ele de M1. E né, a gente sabe que ele é o conjunto de estados, o alfabeto. Tem o alfabeto da pilha, função de transição. A função de transição está descrita nesse diagrama. Vejo que a máquina de Turing é bem mais complexo, né? Tem estado inicial, estado de aceitação e o estado de rejeito. Veja que aqui eu tenho o estado de aceitação, mas eu não tenho o estado de rejeito. O estado de rejeito, na verdade, ele está implícito aqui, mas formalmente ele tem que aparecer. Por questão de espaço, eu não coloquei, mas para todo estado existe uma ligação aqui com o estado de rejeito. Então, para todos os estados aqui, eu tenho que fazer uma ligação aqui para o estado de rejeito. Por questão de espaço, eu tirei, mas fica entendido que existe um estado de rejeito. Então, esse aqui é o diagrama de estados para a máquina de Turing para essa linguagem. Vejam só que a linguagem é essa aqui. Então, eu tenho uma string W, eu tenho um cerquilha e W. Vejo que o caractere é 0, 1. Então, uma string dessa linguagem seria 0, 1, cerquilha, 0, 1, né? Então, tem o W aqui separado por cerquilha. Aí eu quero saber, essa máquina consegue reconhecer essa linguagem? Vamos fazer um exemplo para a gente entender como que funciona a máquina de Turing. Então, vou fazer um exemplo simples, para não ficar muito tedioso. 0, 1, cerquilha aqui, 0, 1, né? Então, uma notação que o pessoal usa é definir as configurações do estado e do estado onde está a máquina de Turing com a string. Então, o estado inicial é o Q1. Então, eu tenho o estado inicial Q1. Eu tenho aqui a minha string. Então, veja só. Eu estou Q1 e aqui é a minha string.
Aqui, ó, eu tô falando, ó, Q1, eu vou processar a próxima string que está à direita. Então, eu vou processar 0. Estou no estado Q1. Veja só, se tem essa transição aqui, que lê 1 da fila, escreve X e move para a direita. Já esse outro estado aqui, lê 0 da fila, lê X e move para a direita. Esse aqui é um D, viu? É um D, tem um D aqui. Se eu tivesse uma fita, eu teria 0, 1, o cerquilho 0, 1, né? Teria isso aqui na minha fita. Aí meu cabeçote estaria aqui. Aí a instrução está falando, ó, lê 0, leio 0. Veja aqui que eu escrevo X. No caso eu vou escrever X e movo meu cabeçote para a direita. E essa máquina vai fazer basicamente isso. Deixa eu botar aqui no cabeçote para eu tentar ilustrar o que a máquina vai fazer. Então, tem isso aqui, 0, 1, cerquilha 0, 1, na minha fita. Tem a minha fita aqui. Aí, o interessante é que quando a gente elabora uma máquina de editora, a gente está fazendo algoritmo, né? Então, o algoritmo para reconhecer uma linguagem desse tipo é o seguinte: eu tenho um cabeçote e ele vai ficar zigue-zagueando nessa fita. E aqui tem, né, eu sei que o alfabeto é 0, 1, então aqui ele tem uma ramificação quando eu tiver 0, e aqui é uma ramificação quando eu tiver 1. No caso aqui eu tenho 0, ele vai para essa ramificação. E o processo que ele vai fazer é, ele vai escrever X, ele vai escrever na fita X, aí ele vai percorrer o cabeçote até encontrar o cerquilha. Encontrou cerquilha, ele vai procurar o próximo não X. Esse lado aqui ele vai procurar 0. Então ele vai ver, aqui tem um 0. Marcou X, né? O cabeçote move para cá. Marcou X. Aí ele vai voltar o cabeçote até encontrar o X, o último X. Encontrou X, vamos mexer o cabeçote para cá. E aqui ele encontrou 1, aí ele vai para essa ramificação. Essa ramificação vai escrever X onde encontrou 1. Vai procurar o cerquilho e a partir do cerquilho vai encontrar o próximo X. E tem que ser 1, e no caso é 1. Marcou X. Aí ele volta o cabeçote até encontrar esse caractere aqui, que é o espaço, né? Eu não coloquei, mas no final de cada string tem esse símbolo aqui que é o caráter vazio. Então vejam só, aqui ó, ele vai mover até o começo da fita, só porque enquanto ele tiver X ele vai mover para a direita. Então ele vai movendo para a direita, e uma hora ele vai encontrar esse caractere aqui, que é o caráter vazio, ele move para a direita novamente e vai para o estado de aceitação. Então uma coisa importante que vocês já devem ter percebido que essa máquina de Turing é determinística. Né? A forma tradicional aqui, a forma inicial que a gente define a máquina é de forma determinística, mas não necessariamente, né? A gente vai ver que existem máquinas de Turing não determinísticas, mas essa formulação é da máquina determinística. Eu vou começar a processar essa string para ilustrar como que funciona a máquina e vou deixar com exercício ver os outros exemplos. Lembrando que esse exemplo aqui é o exemplo 3.9 do livro. Então, sugiro todo mundo acompanhar em maior detalhe, procurar o livro. Mas vamos processar para essa string aqui.
Então, inicialmente, eu estou no estado Q1 e quero processar essa string. Então, no estado Q1, e do estado Q1 tem duas opções, né? Ou eu tenho 0 na fila, ou eu tenho 1. No caso, o que está na fila é o próximo caractere depois do estado. Então, o próximo é 0, então ele lê 0, escreve x e move para a direita. Então, ele vai ler o 0, ele vai escrever o x e vai mover para a direita e eu vou para o próximo estado, que é o estado Q2. E continuo com a minha string. Então, no estado Q2. Veja que no estado Q2, se eu tiver 0 ou 1, eu vou mover para a direita. Ele vai mover para a direita enquanto ele encontrar o cerquilho. Então, vou mover para a direita, Q2. Então, veja que o próximo de Q2 é cerquilha. Então, ele vai mover para o estado Q4. E vai mover para a direita. Foi para o estado Q4. Vejam só que agora eu estou no estado Q4. E o estado Q4 fala, enquanto ele tiver x, ele move para a direita. Mas se ele encontrar o 0, ele escreve x e move para a esquerda. Aí no caso, ele passou o cerquilho, ele tem que encontrar o 0. É justamente o que está falando nesse estado aqui. Encontrou o 0, né? A gente vê que tem um 0 aqui. Então eu vou mover para a esquerda e vou escrever x. Então agora eu vou mover para a esquerda e vou para o estado Q6. E vou escrever x. E agora vejo que no estado Q6 ele vai entrar num laço aqui. Enquanto ele tiver 0, 1 ou x, ele vai mover para a esquerda. Então ele encontrou 1. Encontrou, no caso aqui, o próximo é cerquilha, né? Então ele vai mover para a esquerda. Veja-se que o próximo de Q6 é cerquilha, né? Então ele vai para o estado Q7 e move para a esquerda. No estado Q7, se tiver 0, 1, ele move para a esquerda. Então ele vai mover para a esquerda de novo. E se o próximo estado Q7 for x, ele move para a direita e volta lá para o estado Q1. Então deixa eu apagar aqui para pegar mais espaço. Então do Q7 tendo x, eu movo para a direita e vou para o estado Q1. Então tenho x, estou no estado Q1, e tenho 1, cerquilha, x1. Aí no estado Q1 tenho duas opções, se eu tenho 0 ou se tenho 1. Aí no caso eu tenho 1, ele vem para o estado Q3. Veja que ele vai para o estado Q3 e ele escreve x. Então eu escrevi o x, foi para o estado Q3, cerquilha, x1. Estando no estado Q3, ele verifica 0, 1, né? Quando tiver 0, 1, ele vai para a direita. No caso, não tem 0, 1, porque o próximo é a cerquilha. Contra a cerquilha, ele move para a direita de novo. Só porque ele vai para o estado Q5. No estado Q5, se tiver x, ele move para a direita. No caso, tem um x aqui. Eu tenho um x, ele moveu para a direita. E se ele encontrar 1, ele marca o x e move para a esquerda. No caso, ele encontrou 1. Marca o x e move para a esquerda. E vai para o estado Q6. Veja só, no estado Q6,
Enquanto tiver 0, 1 ou x, ele vai para a esquerda. No caso tem x aqui, então tem x, x, Q6, cerquilha, x, x. Aí o próximo é a cerquilha, ele move para a esquerda. Então x foi para o estado Q7, x, cerquilha, x, x. Deixa eu pegar aqui em cima. Eu estou no estado Q7, encontrei x, vou para a direita. E volto para o estado Q1. Tenho x, x, cerquilha, x, x. Então, no estado Q1, ele encontra o cerquilha, ele vai para a direita. Tá, desculpa, na verdade eu cometi um erro aqui. Ó, presta atenção. Eu tô no estado X, tem o Q7. Então vejam só. Tô no estado Q7, desculpa, tô no estado Q7. Encontrei o caractere X. Vou pro estado Q1, mas vou mover para a direita. Eu movi para a esquerda, mas na verdade vou mover para a direita. Então eu tenho X, X e movo para a direita. Movendo para a direita, né, vou para o estado Q1. Então, Q1, o próximo é cerquilha. No caso aqui, Q1, estado Q1, o próximo é cerquilha, eu movo para a direita. E vou para o estado Q8. Tenho x e x. Enquanto eu tiver x, eu movo para a direita. No caso, vou mover uma, duas vezes, né? Então, vou ter x, x, Q, x, x, Q8. E lembrando que o último caractere é esse símbolo de vazio, que é justamente o que a gente encontrou aqui. Movo para a direita de novo. E vou para o estado de aceito. Então, no caso, a minha máquina reconheceu essa string.